Nos dois extremos do planeta, onde o frio domina e a vida desafia os limites da sobrevivência, encontram-se os polos da Terra, o Polo Norte e o Polo Sul. Esses dois mundos opostos guardam semelhanças, mas também diferenças profundas, que vão muito além da bússola e da direção. São lugares onde o gelo escreve a história do planeta e onde a natureza revela sua força mais pura. O Polo Norte está localizado no coração do Oceano Ártico. Ali não há terra firme, apenas uma imensa camada de gelo flutuando sobre o mar. Esse gelo muda de espessura e posição conforme as estações, derretendo parcialmente no verão e se expandindo no inverno. O clima é extremamente frio, com temperaturas que variam de -30 graus Celsius no inverno a cerca de 0 graus Celsius no verão. O Sol nasce apenas uma vez por ano e se põe uma vez por ano. São 6 meses de luz contínua e 6 meses de escuridão total. Já o Polo Sul fica em um continente verdadeiro, a Antártida. É uma imensa massa de terra coberta por gelo, montanhas, planaltos e vales. A espessura média do gelo chega a quase 2 quilômetros e o frio é muito mais intenso que no norte. É o lugar mais frio, seco e ventoso do planeta. As temperaturas podem cair abaixo de -80 graus Celsius e a umidade é tão baixa que a Antártica é, tecnicamente, um deserto. No Polo Norte, a vida é surpreendentemente diversa. As águas do Ártico são ricas em nutrientes, sustentando plânctons, peixes, focas, morsas e baleias. No topo da cadeia alimentar está o urso polar, o símbolo do norte gelado, um predador solitário que depende do gelo para caçar focas. Nas regiões próximas vivem povos como os Inuites, que há séculos se adaptaram ao frio extremo, desenvolvendo uma cultura profundamente ligada ao gelo e ao mar. No Polo Sul, em contraste, não há povos nativos nem ursos polares. A vida é quase toda costeira, concentrada onde o gelo encontra o oceano. Ali vivem pinguins, focas, baleias e aves marinhas, todos adaptados ao frio mais intenso da Terra. O pinguim imperador, o maior de todos, é um símbolo da resistência antártica, enfrentando ventos cortantes e a escuridão total para proteger seus filhotes durante o inverno. Esses dois polos são também testemunhas vivas das mudanças do planeta. O aquecimento global vem derretendo o gelo do Ártico em ritmo acelerado. O gelo do Polo Norte diminui a cada verão, afetando todo o equilíbrio do clima global e colocando em risco espécies que dependem dele. Na Antártida, parte das geleiras também está derretendo, contribuindo para a elevação do nível dos oceanos e alterando correntes marítimas que influenciam o clima de todo o planeta. Historicamente, os polos sempre despertaram fascínio e mistério. Durante séculos, exploradores e cientistas arriscaram suas vidas para alcançar esses pontos remotos. O Polo Norte foi conquistado em 1909, quando o explorador norte-americano Robert Peary chegou ao local após uma jornada árdua sobre o gelo. O Polo Sul, por sua vez, foi alcançado apenas em 1911 pela expedição norueguesa liderada por Roald Amundsen, superando o britânico Robert Scott por poucas semanas. Essas expedições marcaram o auge da era da exploração polar, uma mistura de coragem, ciência e sobrevivência. Hoje, o Polo Norte continua sendo uma região sem fronteiras definidas. Nenhum país o possui oficialmente, mas vários,
como Rússia, Canadá e Noruega, reivindicam partes do Ártico por suas riquezas minerais e estratégicas. No Polo Sul, a situação é diferente. O continente antártico é protegido por um tratado internacional, assinado em 1959, que proíbe atividades militares e exploração comercial, permitindo apenas pesquisa científica. É uma rara área de cooperação global em nome do conhecimento e da preservação. Além da geografia e da ciência, os polos também são fundamentais para o equilíbrio do planeta. Eles funcionam como espelhos da Terra, refletindo a luz solar e ajudando a regular o clima. Sem suas calotas de gelo, o planeta absorveria mais calor e as consequências seriam desastrosas para todos os ecossistemas. O destino dos polos é, portanto, o destino de todos nós. Nos polos, o tempo parece congelar. O silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelo estalo do gelo se movendo. São lugares de solidão, mas também de beleza sublime, onde a natureza mostra que o planeta ainda guarda regiões quase intocadas. E ao estudarmos os polos, aprendemos mais sobre o passado, o presente e o futuro da Terra. O Polo Norte e o Polo Sul são os dois extremos de um mesmo mundo, distantes entre si, mas unidos pelo gelo, pela ciência e pela esperança de que ainda podemos preservar os últimos refúgios da natureza selvagem. Nos confins da Terra, sob a aurora e o brilho do gelo, repousa o coração gelado do nosso planeta, e nele o reflexo do que somos e do que podemos perder.